Dando prosseguimento ao nosso programa, estamos no quadro O que a Bíblia diz e estamos estudando sobre o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. E o programa conta com a participação dos seus ouvintes, este quadro, através do telefone 3307-4429 e também pelo WhatsApp 996387610. Você pode ligar, fazer o seu comentário ou fazer a sua pergunta bíblica sobre este tema, o Espírito Santo. Estamos aqui com o nosso pastor presidente, pastor Natanael Rinaldi Filho. E na semana passada estudamos sobre o Espírito Santo nos líderes do Antigo Testamento. E este estudo revelou que o Espírito Santo no passado veio sobre os homens com poder fora do comum, habilitando-os para diferentes trabalhos na obra do Senhor. Então, os líderes do Antigo Testamento tiveram atuação do Espírito Santo, e o Espírito Santo os capacitou, os habilitou para diferentes tarefas e funções. Então, estamos terminando esta parte sobre o Espírito Santo nos líderes do Antigo Testamento, e hoje estaremos aqui falando sobre pecados ou ofensas contra o Espírito Santo. Eu pergunto aqui para o nosso pastor Natanael Rinaldi. Pastor, considerando o que o Espírito Santo é, considerando o que ele faz em nós, pergunto, podemos ofender o Espírito Santo? Podemos pecar contra o Espírito Santo? A Bíblia fala de um momento na vida do povo de Israel que eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo. Isso está no livro de Isaías, capítulo 63, verso 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Essa palavra contristaram sugere afronta ao amor do Espírito Santo e rebelião contra os seus caminhos. Devemos ter em mente, pastor Edson Miranda, que o Espírito Santo é uma pessoa divina, que pode ser magoada e entristecida. E ele é santo, diz respeito à sua gloriosa santidade e à sua pureza imaculada. O Espírito Santo é concedido a todos os crentes a fim de levá-los à graça de Deus, à sua revelação, seu poder, amor, presença, direção e santidade. E nós podemos, então, gostaria que o irmão pudesse estar lendo também Efésios capítulo 4, verso 30, que nos fala a respeito dessa situação de contristar o Espírito Santo. Sim, vamos ler então na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, no versículo 30, aonde diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selados para o dia da redenção. Então aqui o apóstolo Paulo é bem enfático que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Aqui podemos entender que o Espírito Santo que habita no crente é uma pessoa.
é o que nos diz aqui: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Ele habita no crente, que pode sentir intensa mágoa ou tristeza. Podemos fazer um paralelo com o próprio Senhor Jesus, quando ele chorou por causa de Jerusalém, em outras ocasiões em que aquelas cidades chamadas impenitentes não aceitavam o Senhor Jesus como o verdadeiro Messias. Ele sentia. Então nós também não podemos entristecer o Espírito Santo. Como que o crente pode causar tristeza ou pesar ao Espírito Santo? Podemos dizer quando não dá importância à sua presença, à sua voz ou à sua direção. Também podemos entender que entristecer o Espírito Santo leva a resisti-lo. Quantas pessoas hoje que às vezes vêm na igreja, às vezes escutam a palavra do Senhor, o Espírito Santo toca em suas vidas, mas elas resistem, elas deixam o seu coração duro, não querem tomar uma posição ao lado do Espírito Santo, preferem continuar com uma vida irregular diante de Deus. E isso leva a uma outra situação que fica difícil de a gente poder assim dar exemplos, que é extingui-lo e finalmente fazer agravo ao Espírito de graça. Essa última ação pode ser identificada como a blasfêmia contra o Espírito Santo, para a qual não há perdão, disse o Senhor Jesus Cristo. Então são graus, degraus de que levam a uma situação totalmente que a pessoa fica numa situação muito trágica diante de Deus, né? O pastor Natanael, então se o Espírito Santo ele se entristece, conforme o pastor aí mostrou, falou, citou textos da Bíblia, isto prova de que ele nos ama, né? Se ele se entristece, é porque ele nos ama. Então, quando nós fazemos alguma coisa incompatível com a sua santidade, ele se entristece. Então, se o Espírito Santo se entristece, isto é uma prova que ele também nos ama. E se o Espírito Santo também se entristece, isto é prova de sua personalidade. Isto prova que ele tem personalidade. Não é uma força ativa, não é uma energia, não é uma mera influência. Então é uma qualidade, é uma característica de pessoa. Então o Espírito Santo, ele se entristece. E se ele sente tristeza, pode se entristecer pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas. Isto é uma prova de que ele tem personalidade. Agora eu pergunto para o pastor, quando isto acontece, como é possível entristecer o Espírito Santo? Podemos entristecer quando alguns exemplos na palavra de Deus, no próprio texto que já foi lido de Isaías, capítulo 63, verso 10, que nos falam da rebelião. A rebelião entristece o Espírito Santo quando manifesta no nosso coração desejos e palavras ímpias. O apóstolo Paulo fala que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, para não entristecer o Espírito Santo.
Podemos também dizer o amor às coisas mundanas. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor às coisas do mundo incita um ciúme santo da parte do Espírito Santo, que deseja que dediquemos todo o nosso amor a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz ainda Tiago 4,5, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. O pastor, nós temos aqui uma pergunta de uma irmã sobre o tema que nós estamos abordando. E a nossa irmã Rosi pergunta, o pecado afasta o Espírito Santo? O pastor poderia citar um texto bíblico onde descreve alguns pecados que nós podemos cometer que afasta o Espírito Santo? Alguma referência bíblica? Nós encontramos num texto já lido aqui em Efésios capítulo 4, mas podemos englobar mais alguns versículos para um melhor entendimento, que está no verso 22 de Efésios 4, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito de vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, porque não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aqui diz, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E é o texto que já lemos, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Queremos ainda acrescentar que há uma importante doutrina, que é a doutrina da nossa identificação com Cristo. O apóstolo Paulo, ele inicia esse ensino lá no livro, na sua epístola aos Romanos, especialmente no capítulo 6, quando ele fala a respeito do batismo, usando essa figura da união que nós temos agora com Cristo Jesus. E essa doutrina, que é pouco mencionada nas igrejas, ela vai ser dita, ensinada em outras epístolas. Todas as outras epístolas, o apóstolo Paulo vai abordar de vez em quando essa união que nós temos em Cristo Jesus. Então, o Senhor, nós somos identificados com o segundo Adão, em Cristo Jesus, quando nós somos sepultados no batismo, e nós ressuscitamos, quando somos emergidos da água, nós ressuscitamos com Cristo. Nos mostramos agora que nós agora estamos vivendo em novidade de vida com Cristo. Cristo veio para quê? Para cumprir a justiça e nos trazer vida. Cristo se identifica conosco na nossa
fragilidade humana, nas nossas tentações, mas Ele não se identifica conosco no pecado, porque Cristo foi sem pecado. Então, assim como Cristo foi sem pecado, devemos entender que a vida cristã deve nos dar essa liberdade em Cristo Jesus para vivermos de acordo com o que Cristo viveu. Ele é o nosso modelo. De maneiras que precisa ficar bem claro essa importante doutrina, essa realidade em que o Espírito Santo é que vai nos dar essa força. Não é nossa, mas é o Espírito Santo que é poderoso para derrotar o pecado nas nossas vidas. Perfeitamente. Portanto, irmã Rosi, o pecado realmente ele afasta o Espírito Santo. O Espírito Santo, como pessoa divina, não tolera o pecado. O pecado é incompatível com a santidade do Espírito Santo. E o pastor citou um texto do Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22, e o versículo 30, onde fala que não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E no contexto aqui, Paulo está deixando bem claro o que pode entristecer, o que pode afastar o Espírito Santo, A mentira, a palavra torpe, amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja retirada dentre vós para não entristecer o Espírito Santo. E nós também podemos ver que o amor ao mundo, o amor às coisas mundanas, também entristece o Espírito Santo. Também pode afastar o Espírito Santo, porque o cristão deve ser separado do mundo, dos prazeres do mundo, esse espírito que domina e influencia as pessoas para as práticas corruptas. Então, o amor às coisas do mundo também entristece o Espírito Santo. Nós encontramos lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo sendo bem claro concernente ao amor às coisas do mundo. Diz o texto bíblico: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, amar o mundo, amar as coisas do mundo também entristece o Espírito Santo. E um grau maior, pastor Miranda e prezados ouvintes, é o que nos diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, que diz: não extinguais o Espírito Santo. Eu imagino quando está pegando fogo num lugar e você pega o extintor e começa a jogar o extintor naquela chama, você está extinguindo aquele fogo. Da mesma maneira, uma pessoa pode extinguir o Espírito Santo na vida dela e também na vida de outras pessoas. Às vezes um irmãozinho está cheio do fogo do Espírito Santo, que é uma expressão que o Novo Testamento utiliza para falar da ação do Espírito Santo, e chega outro lá que está muito frio e começa a julgar o irmão. Ah, tá vendo? Ele está se procedendo de uma maneira inconveniente, e fala para um, fala para outro, cai no ouvido do irmão. Isso o irmão vai ficar sentido, não vai ter mais este fogo, esta chama ardente no seu coração. Ou então o irmão quer testemunhar, quer fazer um trabalho de evangelização, e às vezes um outro irmão vai fazer algum julgamento. Então nós precisamos tomar também esse cuidado, como diz aqui nessa recomendação do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica: não extinguais o Espírito Santo. E o pastor citou
dos símbolos do Espírito Santo, né, comparando apagar com o fogo, né? E a Bíblia nos apresenta que um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. E um fogo ele pode ser apagado, ele pode ser extinto por falta de combustível ou por falta de oxigênio. Então, fazendo uma comparação, o crente ele pode apagar ou extinguir o Espírito Santo por falta de combustível. E o combustível seria o quê? Falta de consagração. Então, lá no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12, diz o texto bíblico, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Então, assim como no tempo do Antigo Testamento, o fogo do altar tinha que arder todos os dias, ele não pode ser extinto. Então, por falta de combustível, por falta de consagração, a pessoa vai então apagando o fogo, né, do Espírito Santo, de maneira simbólica. E também o fogo, que é um dos símbolos do Espírito Santo, pode ser apagado por falta de oxigênio. Eu diria para os ouvintes, diria para o pastor, que eu entendo que esta falta de oxigênio é quando a igreja não cria uma atmosfera apropriada para a operação do Espírito Santo. Igrejas que são muito voltadas para o formalismo, e este formalismo não cria uma atmosfera apropriada para dar liberdade ao Espírito Santo. Então, eu entendo que esta falta de oxigênio que pode apagar o fogo do Espírito é falta de combustível, que seria a falta de uma vida consagrada, e também a falta de oxigênio, que seria a igreja que procura não tem uma atmosfera apropriada. Quando os irmãos começam a se alegrar, começam a sentir a presença do Senhor, logo são interrompidos e cria aquele ambiente gelado na igreja, e isso vai então apagando o Espírito Santo.